essa expressão da derivada do potencial efetivo, o que nós vamos fazer é calcular o potencial efetivo para este ângulo θ' e tentar ver se é claro qual é o sinal algébrico de V efetivo de θ', porque se for negativo, θ' estará à esquerda de θ0, porque à esquerda de θ0 a função V efetivo tem derivada negativa e à direita tem derivada positiva. Mas vocês veem, se nós calcularmos o V efetivo de θ', se nós substituirmos θ por θ', pela definição de θ', né, um desses dois fatores é igual a zero. No caso, o primeiro. Então, o V efetivo de θ' se reduz a menos mgl seno de θ'. Isso aqui é negativo, porque θ está restrito ao intervalo 0 a π, e nesse intervalo o seno é positivo. Então esse ângulo θ' está à esquerda de θ0. Agora, sobram duas possibilidades. Está à esquerda de θ0, mas à direita de θ1, igual a θ1 ou à esquerda de θ1. Tá bom? Então vamos ver esses três subcasos. Subcaso A. θ' aqui, ó. θ' menor do que θ1. Se isso acontecer, nós ficamos na mesma situação do caso 1. Porque nunca θ atingirá o valor θ'. Então, lembre-se que isso aqui é cosseno de θ', né? Nunca o numerador passará por zero. Então, nós estaremos numa situação em que φ ponto é sempre positivo ou sempre negativo. Tá? Então, a rotação... Atenção, essa rotação não é com velocidade angular constante. É uma velocidade angular variável, porque o θ varia. Mas sempre no mesmo sentido. Tá? Agora suponha que o θ' esteja aqui, ó. Subcaso B. θ' entre θ1 e θ0. Neste caso, durante a oscilação de θ entre os extremos θ1 e θ2, o ângulo θ passará pelo valor θ'. Então, durante parte da oscilação do ângulo θ, esse numerador será positivo e durante uma outra parte será negativo. E, obviamente, a transição de uma para outra passando por zero. Tá bom? Então, acontece uma coisa interessante nesse caso. Enquanto o eixo do peão oscila, esse ângulo φ faz uma coisa parecida também. A velocidade é num sentido, daqui a pouco passa por zero, o sentido se inverte e depois esse tipo de oscilação se repete. Então a velocidade angular φ ponto é oscilante, ao mesmo tempo que o peão executa essa nutação. O ângulo θ oscila entre dois extremos em relação ao eixo vertical. Tá bom? Se θ' for igual a θ1, é uma situação limite em que vai acontecer o seguinte: o sinal de φ ponto vai ser sempre o mesmo
Mas quando θ atinge esse extremo, essa velocidade passa momentaneamente por zero. Mas o sentido não se inverte. Então, enquanto o peão tem o seu eixo oscilante, esse φ ponto, por exemplo, suponha que o φ ponto seja para a direita, tá? No sentido positivo aqui. O φ vai crescendo até que a velocidade passa por zero momentaneamente e depois começa a crescer de novo no mesmo sentido. Então a velocidade vai, diminui, passa por zero, depois cresce de novo, diminui, cresce de novo, mas sempre no mesmo sentido. Ou no sentido oposto. Tá bom? Isso pode ser representado graficamente da seguinte maneira. Imagine uma esfera em volta desse peão e imagine o traço, a marca que o eixo do peão vai deixando sobre a superfície da esfera, tá bom? À medida que o peão se move. Então, imagine uma esfera envolvendo o peão e a marca, uma marca imaginária, né? Que esse eixo vai deixando sobre essa esfera à medida que o peão vai se movendo. Então, a situação qualitativamente é a seguinte. O eixo do peão está aqui, tá? Então, o ângulo θ só pode variar entre esses dois valores, θ1 e θ2. Então, à medida que o peão vai se movendo, vai deixando uma marca nessa superfície esférica. Se o θ' estiver à esquerda de θ1, esse movimento nessa direção aqui, ó, é o movimento de precessão do ângulo φ. O θ é assim, tá? Φ é assim. Então, o rastro que esse eixo deixaria na superfície da esfera seria algo assim, ó. Φ ponto tem sempre o mesmo sentido, então a precessão é sempre nesse sentido, e ao mesmo tempo o eixo do peão tem uma inclinação variável entre θ1 e θ2 e periódica em relação à vertical. Nesse caso, o φ ponto é sempre de mesmo sinal. Aqui, por exemplo, eu desenhei nesse sentido aqui, ou nesse sentido ou no sentido oposto, mas sempre mantendo o mesmo sinal. Agora, no caso em que θ' está entre θ1 e θ0, nós teríamos o seguinte. Agora a situação aqui é a seguinte. θ1, θ2 e aqui θ'. Tá bom? E corresponde a essa situação aqui, ó. θ' entre θ1 e θ2. Quando o ângulo θ passa por θ', a velocidade angular φ ponto passa momentaneamente por zero e há uma troca de sinal. Isso quer dizer o seguinte, ó, se o movimento vinha assim, ó, quando o ângulo θ passa por esse ponto, o sentido de rotação que vinha aqui, ó, para a rotação de φ, né, a precessão que vinha para a direita, passa a ser para a esquerda. Então isso vai fazer uma figura assim, ó. Nesse intervalo angular entre θ1 e θ', se a velocidade vinha aqui para a direita, aqui a velocidade angular associada a φ é para a esquerda. Depois retorna o sentido para a direita e essa inversão vai ocorrendo periodicamente. Tá? Então vai fazendo isso, passa por zero, inverte o sentido, depois reassume o sentido original e fica
repetindo isso periodicamente. Este caso em que θ' é igual a θ1, que eu não mencionei aqui, caso C, θ' igual a θ1, seria representado assim, ó. θ' igual a θ1. E aqui θ2. Seria representada por essa figura aqui, ó. Neste ponto aqui, a velocidade angular associada à precessão passa momentaneamente por zero. Mas depois retoma o sentido original. Não há essa fase de inversão que há, como no caso anterior. Então isso dá uma ideia qualitativa do comportamento do peão.